Você já ouviu falar de um dos crimes mais cruéis da história de São Paulo? Um caso tão perturbador que até hoje, mais de 100 anos depois, ainda assombra uma cidade inteira. Uma mãe, 6 crianças e um assassino que dormia dentro da própria casa. E o pior, ninguém imaginava que o perigo já estava lá dentro. Para entender essa história, a gente precisa voltar lá em 1923, no interior de São Paulo, cidade de Tietê. Naquela época era uma região rural, com famílias simples, muitas delas imigrantes italianos, que vieram para o Brasil tentar uma vida melhor nas plantações de café. Naquela época lá o Brasil ele era muito reconhecido lá fora, por todos os países ali da região, por causa do café. Então muita gente vinha para cá. Tinha muitos imigrantes vindo para cá. A família Falsim era uma dessas, tá? Trabalhadores conhecidos na região, uma família comum e uma família que era muito adorada pela vizinhança. Formada por Maria, com 35 anos, e os seus 6 filhos. Os filhos tinham idades bem diferentes. Tinha a Elba Regina com 13 anos, tinha Joana com 11, tinha o Orlando com 9, a Nésia tinha apenas 7 anos, tinha a pequena Esther com 4 e o pequeno Victório também, de apenas 11 meses. Uma casa cheia, bem simples, com uma rotina tranquila. Até aquela noite. O marido de Maria, pai das crianças, não estava em casa. Ele tinha ido viajar a trabalho na região, só que ele deixou alguém responsável para cuidar da família. Esse alguém era Augusto de Arruda. Augusto não era um estranho, muito pelo contrário. Ele trabalhava no sítio, era afilhado do dono da propriedade e ele era tratado como alguém da família, muito próximo. Ele dormia dentro da casa, comia com eles, convivia com as crianças todos os dias. Isso é muito comum, tá, pessoal? Nos tempos antigos, né? Muitos caseiros, né? O funcionário que ajudava ali na propriedade, na fazenda, ele dormia na casa junto com as famílias. Mas tinha um detalhe que ninguém imaginava. Segundo investigações da época, Augusto já tinha demonstrado interesse por Maria e chegou a sediá-la. Mas ela recusou e ainda ameaçou expulsá-lo da propriedade. E aí entra um detalhe muito curioso, porque assim, você tem 6 filhos. Tem ali a Maria, tem o marido dela, e tem uma pessoa ali no meio que já assediou a sua esposa, que é a Dona Maria no caso. Como que você deixa um cara desse com sua família, com seus filhos? Então esse detalhe é bem curioso. No dia 20 de abril de 1923, a rotina foi normal. O pessoal jantou, conversou e as crianças foram dormir. E Augusto estava lá dentro, né? Teoricamente para proteger a família ali. Durante a madrugada, enquanto todos dormiam, ele se levantou em silêncio, pegou um machado. Relatos, né? Vou até procurar a foto aí, eu vou deixar para vocês, do machadinho antigo, né? Isso era bem comum no tempo mais antigo aí, né? Na época mais antiga do pessoal deixar esses machadinhos dentro de casa, né? Pra caso acontecesse alguma coisa ali, né? Ter alguma arma ali, alguma coisa para se defender. Ele foi direto pro quarto da Maria, sem aviso, sem discussão. Ele desferiu golpes fatais no pescoço dela. Naquele momento, o bebê Victória acordou e também foi morto nos braços da própria mãe. Cara, imagina essa cena.
uma cena extremamente brutal. Imagina o pessoal que encontrou essa família, né? Acho que foi no caso os policiais, ou os próprios vizinhos, né? Chegando ali e vendo a criança morta ali nos braços da mãe. Deve ter sido uma cena horrorosa. O que aconteceu depois foi uma sequência de ataques, tá? Um por um. Foi Alba, Joana, Anésia, Esther. Todas as crianças foram mortas. Só que ainda faltava um, o Orlando, que estava dormindo em outro quarto. O quarto do Orlando, ele era um pouquinho mais distante da casa. Não é que era distante, né? Era muito comum em propriedades você ter a casa ali, aí ter vários quartos, e às vezes um quarto ele é conectado à casa ali, só que não é tudo junto ali, né? Às vezes você tem que passar por um corredorzinho, às vezes você tem que sair por uma porta, e esse quarto, o quarto do Orlando, ele era um pouquinho pra fora. Por isso que ele foi o último, tá? A ser assassinado. Agora vem a parte mais perturbadora desse caso aí. Depois dele fazer tudo isso, né? Ele não fugiu. Ele sentou e escreveu uma carta confessando o crime. Isso é muito comum lá fora. A gente recebe algumas notícias, né? Enviada pelo pessoal de assassinatos, de serial killers lá de fora, né? Da gringa. E lá é muito comum acontecer isso, tá? O assassino vem, mata todo mundo e depois deixa uma carta confessando o crime. E na maioria das vezes, né, ele tira a própria vida. Na carta ele dizia, né, quem era e assumia tudo. E ainda escreveu que também ia tirar a própria vida, tá? É típico, né? Ele tentou se matar, mas ele não conseguiu. Depois ele falou ali na audiência dele, né, que ele tentou tirar a própria vida, mas ele não teve coragem. E eu sempre falo isso. A pessoa, pra ela tirar sua própria vida, ela tem que ter muita coragem. Tem que ser uma pessoa muito forte. Porque é loucura. E aí, no dia ali, né, ele cometeu ali o assassinato, escreveu a carta, tentou se matar, não teve coragem, ele fugiu pra mata. Na manhã seguinte, algo estranho chamou a atenção. O silêncio, né? A gente sabe, né, que uma família grande tinha 6 filhos. Criança chora, criança brinca, criança faz birra, criança faz barulho. E o que mais estranhou a vizinhança foi todo o silêncio. Os vizinhos, né? Os vizinhos foram até a casa. E o que eles encontraram chocou toda a cidade. A polícia foi acionada e começou uma busca pelo assassino. E no mesmo dia, por volta da noite, quando os vizinhos encontrou ali, ficou aquele silêncio, né, durante o dia. E quando chegou a noite, né, os vizinhos foram até a casa, estranhando, né, aquele silêncio. E já era noitinha, né? E aí foi quando acionaram a polícia ali, encontraram esse desastre. E a polícia foi acionada. Augusto foi encontrado na mata próxima que tinha ali da propriedade. E o mais assustador, ele confessou tudo com calma. E ele detalhou todo o passo a passo. Por isso que hoje a gente tem todas essas informações detalhadas. Ele detalhou tudo na sua audiência. Ele confessou tudo. E ele falou quem ele foi matando, um por um, com todos os detalhes. O caso ficou tão famoso que chamou a atenção de médicos e psiquiatras. Ele dizia que estava... E agora vem uma das coisas mais intrigantes dessa história. Ele dizia que estava possuído. E aí eu já deixo um espaço aqui para você acompanhar nosso vídeo que tem aqui no canal, porque ele tem muita conexão com esse caso. Eu vou deixar no card aqui em cima e vou deixar na descrição também. Vai estar tudo aí, dá uma procuradinha que você vai achar. Que é a história do O Diabo Me Obrigou. Que basicamente é a mesma história que acontece aqui. O cara vai lá, mata o pessoal, né? Comete assassinatos
E depois fala que ele estava possuído. Ele fala que não lembra do que aconteceu, que não era ele que estava no controle. E cara, isso repercutiu muito aqui, tá? Isso repercutiu muito na época. Teve muitos estudos tentando entender, né, essa loucura, né? Se foi ali um surto psicótico ou se foi algo sobrenatural. Mas pra época, né, era muito difícil, mente muito fechada. Hoje é um pouco mais tranquilo, mas na época lá, pra você cometer um assassinato e você chegar ali na sua audiência pro delegado falar que você estava possuído, que não era você no controle, cara, o pessoal não ia acreditar muito não. Até hoje é muito difícil de acreditar. Então o que aconteceu é que o Augusto foi condenado. Ele passou anos na prisão. Parte da pena ele cumpriu em um manicômio judiciário. Então ele morreu anos depois. Mas essa história não acabou. Existe um túmulo com 7 esculturas representando as vítimas. Um memorial que foi construído com doações da população. Mais de 100 anos depois, esse caso ainda levanta uma pergunta. Foi um surto? Foi uma vingança ali, né? Porque a Dona Maria ali não cedeu à investida do Augusto? Ou algo sobrenatural que nunca foi revelado? Agora eu quero saber de você. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Comenta aqui embaixo. E se você curte histórias reais de terror, já se inscreve no canal. Valeu e fui.